Eu lembro que meu pai levou um sanfoneiro daqui, chamava um harmônica, para tocar para nós lá. Eu pequenininho. Pra salgar brincando? Fazia aquela brincadeira na aviadeira. Aí meu irmão sabia ler muito, ele comprava os folhetezinhos da literatura de cordel e lia. Aquilo era engraçado. Aí eu tenho outro irmão aqui também que aprendeu a ler bastante, também assim, tirava a novena do mês de maio, então já ele lê na igreja de São Paulo, já com 89 anos. Mas nós mais pequenos fiquemos para dar água para o jumento no fim e lutar. Tivemos pouca oportunidade. Eu fui para a escola umas 2 vezes. Mas eu dou graças a Deus que eu sei ler alguma coisa para mim mesmo e sei assinar meu nome. Ainda sou grato por isso. Porque eu era para ter aprendido como passar um mês direto na escola. Se eu tivesse passado 2 meses direto na escola. Agora o que eu sinto que eu tenho numa parte, a leitura não faz parte. Eu tenho um trisquinho de raciocínio. Eu tenho um trisquinho desse tantinho de raciocínio. Se o camarada for gaiato e começar a falar coisa e eu olhar para ele assim de bandeira lá para Deus, senão eu acerto. Acerto que ele tá brefando, viu? Por as experiências vividas. Obrigado, ele. Papai olha pro sol, né, pai, diz que vai chover, né? Aí a Inês é que fica. Como é que você sabe que vai chover? Tem que passar essa experiência aí, né? Não, ele fica cantadozinho. Aí quando é a noite, aí chove. Quando é a noite chove, aí bem que seu Francisco ia chover. Se ensina, seu França, essa experiência ou é só observação? Tem. Você, Acho que tá a família Luzia. você, doutora, eu vou lhe dizer uma coisa. Cabeleira? Então. Se não estudar a natureza, Olha assim, acho que vocês que estudam sabem. Tem que estudar. Dependendo do estudo, a natureza é muito perfeita. Você não estudando o comportamento dos animais, porque nada mais para mostrar ao ser humano que preste atenção do que os animais no campo. Dependendo da estação do tempo. Eles se transformam. Eles têm o tempo deles cantar, deles brincar. Ele tem uns tempos que eles estão se aninhando as árvores de pena. Mas aí mesmo eu observo muito os animais, né? Os mais velhos conhecem muito, né? Nós chamamos se aninhar no tempo do acasalamento, para a produção, para vir a reprodução e tudo. Ele faz aquela guerra, aqueles tudo. Mas uma coisa que mais mostra é quando chega de setembro em diante, outubro, que não é tempo de nosso inverno não. Nosso inverno aqui, nós só podemos contar com ele fincado no passado, janeiro. Chegou até dezembro, podia chegar sem chuva. Agora se janeiro entrasse sem chuva, fevereiro entrasse sem chuva e chegasse maus, aí o homem do campo já estava triste com tudo isso. Principalmente quem plantava legumes, porque ele vivia daquilo. Mas quando uma galinha se deitar no terreiro assim, estira as pernas, estira e bota para um lado e fica ali o sol quente e ela ali assim como quem tá. Ela não cochila não. Mas se ela fizer aquilo, passa, nem que seja um reflexo de chuva, pode não chover, mas passa um reflexo. Dá até um tempo frio. Ela move. Uma lagartixa correr daqui, subir na parede e cair, aquilo ali tem que ter cuidado, que a chuva pode estar perto. Porque ela sente um desequilíbrio por causa da temperatura. Verdade, e o réptil ele não gosta de tempo frio, né? Ele gosta só de tempo quente. O tiu é um animal que ele corre na serra. A linguagem que a gente chama é essa, uma xiringada que você não vê o fim da carreira.
Mas quando ele corre doidão, peitando aquela carreira meio doida, aquele ali pode estar querendo. A natureza está mudando, o tempo está mudando assim para chuva. E parece que reflete nele. É a gente que pensa assim. Que muda, né? Ele vai mudando. Igual o Ano Branco, né? O Ano Branco dá Ano branco. aquela cantada bem. É aquela cantada bonita. Que você vê aquilo ali. Bonito. A gente tava numa casa de farinha esses dias, seu França. Aí um senhor disse assim, eita, vai chover. Aí eu disse, por quê? Ele disse, não tá ouvindo o Ano Branco, não? Aí eu não sabia. Já um ano aí de seca, a gente tava em Aurora, né? E tinha um passarinho que tava fazendo um ninho bem pertinho do açude, né? Palmo do açude. Aí o senhor disse assim, eita, esse inverno não vai ter não. Aí eu disse, aí a gente perguntou por quê. Ele disse, ó, um passarinho não vai fazer um ninho aí se fosse ter inverno. Aí eu disse, eita, eu não sei, deve ser, né? E choveu pouco no ano passado, né? Foi ano passado, não foi? Não, é porque é assim, ó. Tem uma história. Essa história, ela é uma lenda, mas ela é uma coisa que aconteceu. Eu não vi. Mas um senhor assim no meio de janeiro, que o meio de janeiro gosta de entrar quente também, muito quente. Como ela estava entrando nas roças, chamava blocar, e tá, em Coivará e tudo. E o homem estava na beira de um rio. Essa é uma história que ela é contada, mas não foi a pessoa que viu isso com propriedade não. Mas muita gente conta isso com toda certeza. Aí o homem estava naquele sol quente, aperreado, fazendo o aceiro daquela roça. Depois assim ele viu um agambá descer assim da barreira e entrou lá pro fundo da grota dentro do basculho e subiu com o fiote e entrou com ela lá para dentro da mata. E o sol quente queimando. Ela subiu 3 vezes com os 3 fiotes. E o homem ficou perguntando, mas que cena é essa? E ele arrumando a roça com medo, porque se ele não ajeitasse a terra e chovesse, ficava ruim. Porque tem vezes que a terra não queima direito. Menino, quando ele foi para casa dele, que entrou à noite, foi meia-noite, veio uma chuva, que ele chegou lá no outro dia, só estava as pedras tudo descobertas, chuva mais pesada do mundo. Por que ela catou o filho dela de dentro? Ela catou porque se ela não tira, eles iam se embora na cheia. E essas coisas tudo apuradas pelo homem do campo. Quando ele vê, ele vai aprendendo uns pouquinho. É verdade. Para falar disso, tem muita coisa. Invocado. É muito invocado, é bonito a natureza. Agora o que muita gente, porque a gente olha assim para o ser humano e tem cena que o ser humano faz que a gente fica dizendo, meu Deus, será que é verdade? Eu penso comigo assim, eu pensei muito nisso. Será que o ser humano queria fazer uma barbárie dessa? Você se descuidou e atrás disso, para a nossa educação dos nossos pais, falando um pouco de sabedoria, tem a palavra dos homens, tem a palavra dos cientistas e tem a palavra dos profetas, viu? Essa vai para os profetas. Como é que o ser humano chega a fazer uma barbárie daquela? Eu acho que ele não queria fazer, não. Ele se descuidou e ele parece que não tem Deus por frente dele. Para ele pedir a Deus para ver um dia feliz e se livrar dos males. Porque meu pai criou a gente dizendo assim, meu filho, o homem tem que se livrar dos males. Deus diz, livra-te dos males que eu te livro dos ares. Faz tua parte que eu te ajudarei. Quem olha para a casa dos outros se esquece da sua. Eles davam um livro de história a gente com 2 palavras. Nessa parte da gente, o ensinamento deles, que eu não sei onde eles buscavam, porque toda vida teve livro de história. A Bíblia ninguém tinha direito, mas meu pai tinha um livro da missão abreviada. Meu pai tinha um lunar perpétuo que falava da previsão do tempo. Esse livro dele carregaram, ele sofreu muito por isso. Você meteu esse livro e um deputado falando aqui na rádio do Cariri que aquele livro foi recolhido e queimado todo. Eu gosto muito de reportagem, sabe?
Eu digo, ó, deve estar falando uma coisa do livro que meu pai tinha dito. Fulano, é aquele livro chamado Silomara Perpétua. Ele disse, não sabe, fulano, aquele livro onde tinha, eles foram recolhidos, não sei se foi por lei, e queimaram tudo. Porque meu pai lia as estações do ano e do tempo e de tudo, dos astros, e a leitura dele era bem pouquinha. Mas ele acertava, era muito. Porque ele dizia, no zeranum desse livro, esse livro não mente. Agora, quem não souber ler ele, vai contar a história e não acontece. Mas se você acertar, é difícil você perder, para você não ver um pouco do que falar. Eram essas coisas bonitas que a gente via, né? Só tem uma palavra que eu nunca soube apurar ela. E ele dizia. Silvia! É. Deixa eu ver se eu vou me lembrar que ele dizia. Cadê ela? Ele dizia uma palavra assim. Vamos supor, sou uma pessoa bem inteligente e tudo. O homem toda a vida foi sabido e experiente. Mesmo assim, sem leitura, mas ele tinha. Sempre tinha os que sabia ler. Não tinha leitura completa, porque não dava tempo, porque o trabalho era roça e a leitura era distante. Aí quando você é uma pessoa muito esperta, nasceu uma criança esperta, uma criança inteligente, uma criança que ligeiro, aprendia, talvez a mãe ensinasse, quando ela estava mocinha, ela já sabia costurar, sabia fazer comida e tudo. Aí eles tinham uma linguagem que ele dizia, não, isso aí é assim, o que é bom já nasce feito, quem quer se fazer não pode. Papai, seu papai. Aí eu digo, não, essa daí eu não sei tirar. Isso aí não. Todo mundo é perfeito, cada um do seu jeito. A não ser que a pessoa sofra de uma deficiência, porque às vezes tem a deficiência física, humana. Mas ele dizia isso, o senhor eles tiravam. Porque é bom já nasce feito, quem tem que fazer ele pode. Querendo dizer que você já veio com aquele dom. Aí a ciência não acredito que ela não trabalha com dom não, ela trabalha com uma ciência buscada cientificamente e mostra o que ela faz. Aí é bonito demais. A ciência é bonita. Agora que eu achei engraçado é porque eles já se reuniram, eu só achei engraçado, eu fiquei alegre. Porque eles fizeram uma reunião uma vez, eu estava vendo no rádio, e eles foram falar do inverno. E ele não dispensa. Eles nem dispensaram o homem do campo, aquele já bem idoso, que viveu isso que eu estou conversando. Faz tempo que eu vi isso. E outra reunião aqui no Recife que eles fizeram. Eles não dispensaram as enfermeiras daquele jeito antigo, que chamava as parteiras, que era quem era assistente para acudir as mulheres na hora. Aqui tinha, seu Franço, as parteiras? Aqui tinha sim. Eu tinha aqui um. A mãe dela era. A mãe de Dona Pureza? É, sim, ela era. E tinha outra senhora que morava ali, que foi quem pegou ainda 3, chamava Pegar. Foi assistente de 3 meninos meus ainda. Tinha essas coisas. E nessa reunião que eles foram fazer lá no Recife, que eu estava vendo ali pela televisão, eles chamaram elas para. Entre aqueles que eram cientistas, com aquelas que faziam aquele trabalho. Mas era do jeito delas, elas tinham muita inteligência. Muita inteligência. Porque parece que a inteligência vinha do alto, porque não tinha proteção, moça. Não tinha proteção da medicina mesmo, não. Da ciência não. Tinha, mas não tinha, aqui não chegava ao alcance. Aí as pessoas viviam, como se diz. É rapidinho, viu? Tá bom. Vivia, tinha que dizer, nós vemos por Deus. É por isso que não tem jeito para não se falar. Porque hoje não, hoje é cientificamente. Eu tenho um neto aqui, que é filho da Silva, que estava aqui. Ele foi tirado.
ela passou por uma dificuldade que nós tivemos pegado com Deus para. Graças a Deus ela está aqui hoje, viva. Eu tive a oportunidade de entrar no hospital lá onde estão aquelas crianças. E eu fiquei olhando. Eu perguntei a uma pessoa, mas rapaz, será que se cria? Nem se cria. Se cria. Porque é tão pequenininho. Eu fiquei pensando. Aí eu fui para a inteligência do homem. Eu digo, Deus, abaixo de Deus, o homem é um fenômeno. Não tem não. Não tem não, porque essas crianças, nesse clima que está aqui, um clima como que ela está na barriga da mãe, e ela dali, os cuidados dela sobreviver. Eu sou admirador dessa coisa bonita. Porque não dá para você acreditar que vai se criar. E o Heitor tá aí, ele é um cara pequenininho ali. Olha, eu não andei no ponto científico, não. Eu já estava já numa sala já. E seu França, e quando as crianças quebravam braço, quando era um negócio assim mais aqui na comunidade, como é que se tratava? Onde é que se tratava? Tinha para onde se socorrer? Quebradura assim, muito perigosa não. Mas quando caía que quebrava assim, o braço aqui que chamava cana do braço, e a gente quebrava mesmo, deslocava só essa parte. Portanto, ainda tem gente na comunidade que isso aqui deslocava, não tinha jeito. Aquele tinha que ir para o doutor, ele colocar junto no lugar e fazer o enfaixamento, colocar o gesso. Mas tinha pessoa que pegava um bocado de casca de pau bem durinha, aí tinha os remédios mastruz e outros tipos de remédio. Ele botava ali, ele pegava aquelas cascas de pau bem durinhas. Tem um pau que ele larga a casca de um jeito, assim na grossura desse copo, que aquela casca dele larga tudo, que fica duas bandinhas. O que não fosse, ele fazia um bocado de lapinha de 2 dedos assim. Aí pegava aquela cana do braço ali que estava um quebrado, já o osso já estralando ali um pouco. Ele sentia, rangia um pouco. Aí eles pegavam e juntavam aqueles ossos ali, tudo bem juntinho ali. Ali aquela quebradura, aproximava ela, fazia uma meia massagem assim. Aí pegava aquele monte de casca. E botava daqui para aqui. Em roda do braço todinho, estava o remédio ali por dentro, aí pegava uma fita, um cordãozinho pouco, e amarrava bem forte aqui, por cima, aqui e aqui. E mandava ele botar o braço na tipóia. Ele botava o braço na tipóia e aqui ele ficava. Um dia certo, eles iam tirar aquilo e fazer o tratamento de fazer aquela mesma injetação que eles faziam. E o braço ficava ali arrumado dentro daquelas cascas que não. Quem sabia fazer, o braço não. Quando sarava, ninguém nem via quase. Já tinha outros que não sabiam fazer o trabalho, e a quebradura era um pouco brava. Sarava, uma pessoa com deficiência no braço, o braço ficava cocundo. Mas tinha gente que não via nem a deficiência. Agora também isso dependia da quebradura, porque às vezes faxear o braço, que ele falava, era uma coisa. Agora quebrar aquela quebradura braba, mas mesmo assim eles tinham os remédios próprios. Porque tem umas árvores no mato que elas são um remédio natural que serve para isso. O mastruz era falado muito no passado para curar tipo de enfermidade. Aí tinha aquelas pessoas dotadas para isso, não era todo mundo que sabia. É muita história bem contada. Agora, é penoso o tempo, porque a gente aqui ainda viu uma assistente, viu uma mulher morrer na mão dela, por falta de uma diligência, a ciência. Aí aquilo ali era muito doído, né? Para a época. Mas já hoje, graças a Deus, com a ciência hoje não é assim. Hoje nós somos 12 irmãos. Era 12 irmãos. Eu sou do mais novo, estou contando a história, mas
Isso aí tudo nascido em casa. Às vezes a gente discute, será que talvez por falta que não tinha a ciência e as pessoas faziam aquela diligência por natureza, até pelo um dom, uma sabedoria do alto, mas não salvava tudo, porque o médico já é muita sabedoria, o médico mexe no corpo humano com uma sagacidade tão grande que é brincadeira o médico pegar o olho de um ser humano e passar e raspar. Hoje está diferente. Mas ainda eu fui meu pai, um médico doutor Santana de Figueiredo aqui no Juazeiro, nos anos 80, sofria da vista. E quem tratou da vista de meu pai foi até para o Paraná, veio uma filha dele aqui, levaram ele para fazer um tratamento lá em Curitiba não, em Londrina, no Paraná. E meu pai foi, quando ele se recustou, a gente não tem um poder assim financeiro vantajoso para ir por melhores centros, porque o dinheiro não salva tudo não, mas para se cuidar ninguém não vem com conversa fiada não, porque o dinheiro para a gente se cuidar, o dinheiro é bom. Ai de quem diz que o dinheiro não é bom. Agora você pegar o dinheiro e colocar na frente de tudo, aí você é um bobo. Mas dizer o dinheiro para a gente se cuidar. Aqui o movimento de domingo é. Cada um se cuida do Esse jeito que movimento pode. a gente vem da cidade no final. Aí meu pai, quem veio salvar? E meu pai morreu conhecendo o dinheiro dele. Nunca sai cedo. Ele ficou sem Porque a gente ser o dinheiro. Foi doutor Zé Livone, aqui de Barbara, filho do seu Antônio Costa, que foi prefeito de Barbara, que hoje ele já é falecido. Vai em Arajara. O doutor Zé Livone foi quem tratou dele. Mas vocês moram no Piauí. Passou um moque e tudo, ele morreu com 87 anos, mas ainda conhecia o dinheiro dele por aí. aqui, a gente geralmente vem na sexta-feira. Rodou o mundo todo, estava Quando termina, meu expediente. Que a tecnologia já estava chegando já aqui. vem cedo, eu venho mais tarde. Aqui é bom demais. É muito engraçado lá. A gente fica à noite lá em casa, no sábado, passa aqui mamãe janta, ter refeição. Aí a gente quando vai falar de arrumar as coisas, Vem, ela leva. eu digo, ó, vocês tenham cuidado na vida, viu? Farlanche, essas coisas. Que a beija-flor faz o ninho, Aí domingo é forra assim, de ele algodão. não vai pra missa, ele fica. Aí você chega lá no gai de um pau que chama Cansação, no sertão, Tem compromisso hoje. e até a cobra é difícil de subir naquele pau, que ele é muito espinhento. Já vai na missa mesmo. E ela gosta de fazer o ninho ali no ganchinho. Quando você vai, tá as beija-florzinhas novas ali dentro, o ninhozinho todo forradinho de algodão. Dele, né? É isso aí. Eu digo, isso é um ensinamento para a gente saber se cuidar também, Não, filha. não é ignorado. A natureza mostra tudo isso pra gente. Que aula, viu, seu Francisco? Verdade. Essa aqui o senhor deu uma aula pra gente, a gente tá tomando tempo do senhor também, viu? Não, eu tô aqui, ó, Ah, eu Não, papai estando bem. eu nunca perdi tempo. então, Eu nunca perdi tempo com uma conversa com um amigo meu que chega em casa. burrinho. A não ser que seja uma obrigação que também ela tem hora marcada e tudo, mas não sei. Se por nós a gente passa o dia ouvindo, mas a Não conforme muito gente gosta demais. assim não. Nossa rotina de domingo é essa. Mas é bom demais, já assim, já. Essas coisas. Ainda vem pra mãe. A mãe mora lá perto de vocês. É? No Muriti. Vocês moram na Beta Carro, né? Não sei que tua mãe da família também era de Agora a fora. gente se esquece A mãe de mora muita no- coisa com o dado do tempo. Você Não mora pode se perto do negar. É. A mãe mora ali. O tempo vai Ela mora passando, no Muriti de o Baixo. tempo vai Olha aqui que nós temos passando. sessão. De baixo. É, de baixo, ali perto de... Peraí, mas que é assim, tem o Muriti de baixo, E o que é corpo perto da físico Petrobras, vai aí tem sofrendo. lá, ali onde a gente mora. E também é Muriti. A demanda do é tempo. Muriti, pega... próximo Dessa aí de- ninguém escapa, não. Só são 2 ou são 3 ruas que pega Belas Você tem que Artes. se cuidar ao máximo. Aí tem a igreja de Tem que se baixo, que é como se fosse lá para Padre precaver Monteiro também. direitinho. Que ali embaixo também tem uma igreja e tem o centro Porque- de Padre Monteiro. convenções ali, né? Perto de... Isso, que tem a... Um idoso, aí tem E a vocês moram naquela pista da Petrobras, ido, né? ser idoso é uma coisa. Moro na Belas Artes.
Ser Mora bem doente é próximo outro. de Belas Artes. Tem a O churrascaria, idoso a pode casa da irmã de estar Alves, idoso é ali e naquela mesma rua. ser feliz, E na porque outra às rua, a vezes nossa é casa. raro, E na mas outra tem rua é a rua da irmã de idosos Alves. bem que a gente Da sente outra que irmã. Perto assim, porque sente o cansaço do tempo, mas é uma pessoa Desce que direto assim, Ah, né? então a dela é mais embaixo. Que não tá naquela dependência. Perfeito. de estar Aí, tá todo mundo acamado, por lá. doente, o quê? Tem muita coisa que ela parece mistério, a gente também não apura muito, não. Você acha que foi mudando, o senhor foi mudando muito no decorrer da vida, foi ficando mais calmo, ou o senhor sempre foi assim, Mas tem um mais motivo calmo? especial de você morar no carro? Assim, Não, a família de Águila sempre morou no Crato. Quando eles saíram daqui do sítio... Eu até eles vou foram contar morar uma no história Crato. que minha irmã mais velha e conta. Eles foram pro Crato. Eles passaram a estudar, Eu passaram a menino estudar pequeno. lá e Começando a engatinhar, a caminhar. Diz que eu era um menino muito abusado, zangado. Minha mãe Aí, com o tempo, o pai dele morreu, ele já tinha uns 20 e poucos anos, muito, era tudo muito novo, muito pulmão, preocupada era com os aquela trabalhos. coisa, Os trabalhos eram você muito bem, nas roças. Simples, E, enfim. Aí ele ficou morando com a irmã dele. mas isso aí, eu digo, não, eu acho que eu não era esse menino. Foi Se eu fui esse menino abusado, eu acho que não deu se eu certo. fui, mas minha mãe tinha umas pessoas que mandavam me carregar no braço, ela ocupada e tudo. Ele vivia de cidade em cidade, né? Até Mas que a gente se encontrou, aí já tinha residência fixa no Crato. de ser jovem, Casou, ela veio morar lá mesmo. Então, já uma casa lá perto, viver onde era a casa que ele morava. a Que idade hoje a que eu irmã tô dele mora hoje. lá. A gente tá lá até hoje. Aí, com A gente aprende muita a gente muita veio coisa trabalhar assim. pra melhorar também. Porque eu tô Não aprende todo assim. dia, né? Eles vai e volta, né? Cientificamente Vai, não, ele agora tá mas em cada, Juazeiro mesmo, né? Não tá mais lá na eu sempre digo, eita como é bom viver para ver. Como ele gosta, a gente, nós dois. Eu acho bom, graças a Deus, é bom a gente viver para ver, porque a gente nunca para de ter coisa para a gente ver. E justamente isso, é muito bom. Fica um pouco abismado. Sossegado demais. E Não vou esperar. eu não aceito hoje uma coisa que muita gente diz, porque o jovem não quer nada disso, não. Você pensa que todo jovem é jovem, mas cada jovem tem seu haver. E vamos vivendo. Não vamos por aí não. Toda vida hoje tem Assim, é final de semana, cheio de já jovem vai- aí procedido, estudando, vai trabalhar. fazendo coisa, descobrindo a ciência, fazendo coisa para salvar qualquer situação. Não vamos por aí Eu não. me senti de mamãe, que é acolhedora. Toda a vida foi assim. Nós não devemos estar querendo Eu boto o quê no fogo? arrancar coisa que passou para trazer para fazer certas comparações, porque Aí, café, almoço e janta. nem tudo no passado era bom, mas nem tudo no passado era ruim. Quem pensar que hoje tudo é bom, No dia que o café não hoje tem a facilidade. Mas tem umas coisas que vazio, tem umas coisas que eu ainda olho de banda. porque depois Por modo de meus costumes, do que meu pai me ensinou no tempo que eu vivo, tem coisa que eu vejo assim no jovem que eu olho de banda. sempre Mas se eu não aprender Interessante. a viver com a diversidade assim, com a diferença, aí o velho vai correr doido. Eu fico assim, qual é o segredo de viver tantos anos casado? Dê um conselho pra nós que somos jovens ainda. é realmente. 54 anos de Eu quero casado. escutar essa daí. Isso é uma benção, viu? A mulher ser uma santa, né, mamãe? A primeira, Ela reparando. dela. a primeira coisa, a primeira coisa que eu vou lhe dizer, ela era uma pessoa daqui, da família daqui, parente meu ainda, mas morava lá dentro de uma serra. Como eu também fui criado daqui para dentro de uma serra. Aquele tempo era um tempo meio sucumbido. Mas aqui é que eu faio um pouco, mas quer dizer, o segredo, ele não é fácil não. Eu namorei com ela 5 anos para nós poder se casar. Mas pai falou mamãe desse tanto. E eu não casei logo, porque eu não podia. Eu não podia não, porque naquele tempo eu tinha que fazer a casa. E a casa era de taipa, meu amigo. A casa do meu pai já era de tijolo. A primeira foi de taipa, mas depois já tinha uma casa de tijolo, feita do jeito do tempo.
E o camarada nem pensasse que ele ia casar com a filha ali, se ele dissesse que ele tinha uma casa para morar, você está pensando que os pais diziam não. Aceitava não. E tinha que ter uma roça, tinha que ser um homem trabalhador, você vê que tamanho. Tem umas coisas que lá para trás eu puxo para cá e eu digo, oh, meu Deus, será que era uma inocência, era uma bobagem, ou era uma ignorância? Era uma inocência ou uma bobagem ou uma ignorância? Porque tem coisa lá atrás que eu acho que aquilo não passava da ignorância não. Mas como era o tempo, aí eu paro no tempo. Porque hoje é um absurdo, tem coisa que parece um absurdo. A pessoa ainda está querendo arrancar aquilo. O que nós precisamos hoje é de ser um cidadão do meio, de fazer por onde os filhos têm educação moral, que a educação verdadeira sai da porta. E você vai para o colégio para desenvolver nas letras seu raciocínio, aprimorar seu raciocínio. Para você ser um grande médico, ser um grande cientista. Para você fazer o que o homem aprendeu a fazer, o homem voando. Não começou, não se conformou-se andando a pé, não se conformou-se andar nas 4 rodas. Aí diz, não, nós temos que fazer, é voar. E hoje o homem está voando. Eu mesmo já fui em São Paulo 3 vezes de avião. Mas eu estou falando do homem que estudou a fazer o avião, não se conformou. Fez para fazer o bem e no fim ele serve para fazer o mal. Eu gosto de música, e tem uma letra de música aí que não tem realidade maior, não adianta discutir. Você aprende com a letra de uma música que você nunca viu quando você vê, é porque não tem umas cabeças. Hoje eu uso esse bicho aí que elas me deram. Mas isso aí para mim é um martírio. Mas como eu toda a vida... É um martírio? Sim. Por quê? Porque eu chego a um ponto... Porque isso aí tem muita engrenagem demais, gente. Aí tem coisa que não presta para usar, mas tem coisas que valem a pena. Aí eu toda a vida, meu pai, no ano de 62, eu tinha 18 anos, já mais um pouquinho, e meu pai já tinha rádio. Mas eu fui um verdadeiro escutador de jornal. Eu tinha interesse por jornal, sem saber de nada, uma inocência da noite, eu tinha interesse por jornal, para saber do que o jornal falava. Das notícias e das músicas e tudo. Na roça, corria para chegar na hora do programa, só tinha Iracema do Juazeiro e Araripucrato no tempo. E o artista era Gonzaga. Ai, meu Deus, aí é melhor que podia, hein? O artista era Gonzaga. O senhor foi a alguma festa dele? Fui não, rapaz, eu perdi uma oportunidade de ver Gonzaga. Nós estávamos na Feira do Crato, vendendo fruta, que nós levávamos a nós carregados de abacate, de laranja, de banana, de farinha, de rapado, de tudo. E Gonzaga passou na feira e eu não tive a oportunidade. E Gonzaga era uma pessoa, pode-se dizer, conhecido. Tinha um vizinho nosso lá, na Serra do Zé, como quando meu pai tinha propriedade, que o pai dele ia buscar um bolo de massa lá na casa desse homem, e ele dava um bolo de massa para ele levar para fazer beijo, para eles comerem. O pai do Gonzaga, seu Januário. E ele, depois que eles serviu o exército, e de lá foi para o Rio de Janeiro, pleitear ser artista, que é um trabalho danado, que ele quase não consegue, de acordo com a história. Ele mandou uma cartucheira, ele, parece que quando estava no exército, ele mandou. Ele com chapéu de couro quebrado, ele não despesou o chapéu de couro. E arrodeado com cartucheira de bala em roda dele assim, cruzado assim, assim mandou. Mandou para esse homem, que dava o bolo de massa para o pai dele, para eles comerem. Naquele tempo. Cidadão tem essas histórias assim, que são engraçadas. E a gente... Mas Dona Pureza está esperando o segredo do casamento. Ah, sim, o casamento. Não. Sabe? O casamento é só você Ter paciência. ter paciência, ter uma esposa que quando você pega de um lado, ela pega do outro.
O segredo de nosso tempo era esse. Eu nunca peguei de um lado para ela não pegar do outro, porque nós queremos uma família de 8 filhos. E graças a Deus esses filhos estão todos vivos. Meu filho mais velho já tem 54 anos. E E tem hora que a gente olha assim do puto, assim que nem o gato mais a onça. Mas se você guardar aquilo, camarada, você bota a caçada no mato. Porque tem a família. E hoje é tão simples dizer, não, eu vou casar, mas não quero filho. Tudo bem. Respeita a época. Dizer, eu só quero 2 filhos. Aí a ciência chegou para isso. E a gente tinha esses filhos todos. Agora tem uma coisa que a gente tem que ser franco. A gente queria mais, que uma criança merece todo o carinho do mundo. E a gente dava o carinho que podia. E a mãe ficava na cozinha, ó, cobrando milagre, porque tinha tempo que o tempo... Tinha umas quedas no tempo, que eram principalmente quando tinha os invernos fracos. A situação que a gente foi de família humilde. Agora só teve uma coisa, meu pai nunca deixou nós passar fome. E naquele tempo tinha fome, dependendo das famílias. Mas meu pai nunca deixou. Aí nesse morro aí toda a vida teve fruta, teve laranja, teve mamão, teve banana, que era uma graça, meu cidadão. A terra, naquele tempo, a terra dava por natureza. Era uma coisa tão favorável. Só tem uma coisa, que o homem da roça, ele ficou na roça. Agora toda morada que tiver aqui, tarefinha de terra, que não tem um morador aqui de fora, tudo foi comprado com o trabalho. Mas o trabalho hoje, como é que o homem hoje compra propriedade trabalhando em roça? Mas essas pequenas propriedades foi comprado tudo com trabalho na roça. Mas o dinheiro era concentrado no bolso do pai. Ele ia para as lojas comprar roupa. Minha mãe tinha uma máquina de vir assim que ela fazia nossas roupas. Minha mãe sabia de uma almofada, que é um saco diferente, acho que vocês já viram. E ela botava um papelão, e botava um bocado de chama birro, uma macaúba, ela tem um birro. E ela botava ali, eu não sei a quantidade, de pendurado numa linha, pegava uns espinhos de mandacaru e enfiava. E ela botava o óculos dela e sentava aqui numa cadeira baixa. E você só via aquele bicho estralando. Quando ela fazia aquela parte, ela pegava aquele espinho de mandacaru, enfiava naquele papelão. Isso era tudo de pendurado numa linha. Com um pedaço estava uma renda. Uma renda feita nos carretéis de linha ou no velho, que chamava linha 40 e linha 50. Depende. Parece que não marca aqueles carretéis de linha, não? Parece que não. E ela fazia aquela renda para botar nas saias das senhoras que naquele tempo que usava. Para ficar bonito aquele negócio. E outra chamava de bico. E pois ela fazia. E ela pegava agulha de crochê e ela pegava no velão de linha grande ali, ó. Botava uma pecinha que chamava, uma coisa que ela colocava o dedo, chamava um didá. No caso que era dedo, estava na mesma letra, didá, né? Dedo e didá. E ela só era aquela agulha rodando ali. Por qual o tamanho da que chamava bico, que era para saia também das senhoras e para um pano. Era até rede também para fazer naquele, né? A rede era feita num tiá. Esse eu não. Tiá. Eu cheguei a ver ele, mas aqui tinha um homem ali embaixo que fazia. O tiá era tecido. Ele tinha uma engrenagem maior. Tinha um monte de pau assim que não se cabia, ele batia com os pés aqui. E aquele ia tecendo com um pedaço de tecido. Uma tira com a base de um. Fazia uma parte do comprimento normal, outra vez de. Uma média que cabeça um homem de nosso tamanho deitado naquela rede. Ele fazia a rede de 3 panos e daí ele costurava no meio com a linha
bem costurado, pronto. Aí botava os cordão, fazia tudo. Aquela rede durava muito. Durava muito. Tudo coisa feita artesanato. Eu conheci uma senhora lá em Nova Olinda que fazia no teatro a rede. Ela pisando assim numas taubas. Foi falado por ele. Eu acho, no meu ponto de vista, eu não sei, né? Mas eu acredito que o segredo que existe no meio do casal é o quê? É responsabilidade. Por quê? Eu sou casada há mais de 50 anos, mas ele nunca chegou aqui em casa para o almoço ou a janta não sair pronto. Ele nunca entrou no guarda-roupa para ele procurar uma roupa para vestir, da zorba a calça a camisa, para não estar tudo passado no jeito. Esse tempo todo, ele nunca vestiu uma roupa engiada. Não. Porque esse tipo de coisa da minha pessoa Não, e o ferro de brasa tá ali. já é numa coisa hereditária. Quando eu era moça nova, eu tinha 2 irmãos. E para mim, era a coisa mais linda que eu achava na minha vista, era ele naquele tempo usava muito roupa de linho. E aí eu pegava uma bacia branca, de porcelana, colocava um pouco de goma, botava uma aguinha dentro, fervia uma marmita de água e despejava dentro, ficava aquela água com goma. Ela não ficava uma goma grossa, ela ficava uma goma fina. Mas ali eu colocava naquela calça deles e com um lenço, passava tudinho ali. Aí depois eu pegava o ferro. O ferro era brasa naquela época e eu passava aquela roupa deles e que ficava brilhando. Quando eles vestiam aquelas calças, as pregas ficavam em pé. Na frente e atrás, porque naquele tempo usava essas pregas. Hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais. Eu lembro que Aí era coisa que era costume meu. E me casei e meus meninos foram 4 homens atrás um do outro, depois as 4 mulheres. Mas nenhum deles nunca vestiu uma roupa engiada. E se ele vestisse uma roupa engiada, uma camisa por acaso, eu fazia ele tirar. Não pode tirar, Não, que eu vai vou buscando, passar. assim pra uma. Pode ser para qualquer lugar. Aí, hoje nós estamos com mais de 50 anos de casado. Se ele disser, por exemplo, eu vou para o Juazeiro, quando for 12 horas eu estou aqui. Eu podia botar o caneco no fogo para fazer o café, 12 horas em ponto. Quando fosse 12h05 ele estava chegando. Dali para cá não passa mais do que 5 minutos, que vem de moto, né? Ele nunca disse assim, por exemplo, eu vou para um canto para eu não vir na hora certa. Na hora certa ele chegava. Aí, eu acredito que vai depender muito de capricho e muito de consideração, tanto de um como a de outro. Tem que ver a família. A família dele é uma família que é como sabe, cada cá em seu lugar, não tem história de dizer assim, ou isso ou aquilo, né? Então, quando foi para nós casar, tem uma palavra que o pai dele falou para ele, que essa palavra me leva à cova. Me leva à cova. Porque ele chegou e perguntou a ele. Que tempo me diz uma coisa, tu tá namorando com a menina de compadre Joaquim Faz, que eles eram compadres de igreja, né? Ele disse, tô, pai. E o plano? O plano é de casar com ela. Ah, pois se você não tiver coragem de pedir ela casamento, pode me dizer que eu vou pedir para você. Cadê Pedro?
Foi para a igreja. Aí eu tenho que decorar essa palavra na minha mente pro resto da vida. Por quê? Se eu fizer uma grosseria com ele, eu estou fazendo com a família todinha. E principalmente o pai e a mãe. Onde eles estiverem, eles vão ficar desgostosos. Porque eu tenho certeza que eles não vão gostar que eu faça grosseria com ele. E da mesma forma, eu acredito que é ele também fazer comigo, né? Do mesmo jeito. Então, a gente tem que analisar direitinho aonde a gente deve pisar. A gente tem que prestar atenção quando a gente vai falar, para não machucar o tanto. Machucar, às vezes machuca um pouquinho, mas não é o tanto, para levar a sério, né? Aí tem que existir o perdão entre os dois, se quiserem viver a vida de casal de origem, né? Aí... já tem, É aquela coisa, se resume ao cuidado, né? Ao cuidado, porque Então, o cuidado que ela tem com ele, que ele tem com ela, o respeito ali, a parceria. não... Assim, entre casal. Eu mesmo, eu digo é assim. Eu acredito nele até Na hora... que me prova o contrário. Hein? Até na hora da morte, nem isso dizer do povo, né? Eu assisto muita coisa que Porque ele... Eu acho bom viver para ver, rapaz, tem tanta coisa para a gente raciocinar que uma saudade é isso. Porque não adianta não. A gente não tem que colocar só um momento de aquela de dificuldade, aquela... Não, a gente tem que falar. Tem que falar eu falo é assim. É bonito mesmo. A gente tem que falar.